A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel ou algum programa dessa temporada, né? Você pode ir lá no playlist e esses programas já estão disponíveis. Agora, se você deseja enviar uma mensagem para nós, se você deseja enviar a sua dúvida, a sua pergunta, uma crítica, uma opinião, sugestão, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010, e eu quero lembrar que a sua opinião é muito importante para nós. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós já estamos já há alguns meses estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. E eu não me canso de dizer este tema maravilhoso, esse tema extraordinário, que nos mostra claramente que as profecias bíblicas são infalíveis. As profecias bíblicas, elas não falham. No tempo oportuno, elas têm o seu cumprimento, né? E nós iniciamos esse tema estudando lá no livro de Gênesis. Já dissemos aqui que o nosso objetivo é percorrermos as páginas da Bíblia, estudarmos as principais profecias que já se cumpriram, provando que as profecias bíblicas não falham. Então, nós estamos, nos últimos programas, estudando sobre aqueles livros denominados de profetas menores. Dos 12, nós já estudamos 10. Vamos relembrar? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Faltam apenas estudarmos 2 profetas menores, que é o livro de Zacarias e o livro de Malaquias. Hoje nós iniciaremos o estudo da profecia do livro de Zacarias. Traz a tela, por favor. Isso, é claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas é para que você tenha uma ideia, né, da profecia de Zacarias, Zacarias escrevendo aí as profecias, a mensagem de Deus. E como nós sempre fazemos, né, antes de estudarmos as profecias do livro, nós vamos trazer algumas informações importantes sobre o profeta e também sobre o seu livro. Bem, Zacarias foi um sacerdote chamado por Deus para o ministério profético. Isso mesmo, né? Ele era de uma família sacerdotal, já exercia o ofício de sacerdote e foi chamado por Deus para ser profeta. E é interessante nós observarmos isso, que pelo menos 3 profetas, eles eram da família sacerdotal. Dos profetas maiores haviam 2, que eram Jeremias e Ezequiel, e dentre os profetas menores, apenas o profeta Zacarias. E eu posso dizer que esses profetas, que eram sacerdotes também, eles eram mediadores entre Deus e os homens de 2 formas distintas. Como sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de interceder pelo povo diante de Deus, de oferecer holocaustos, sacrifícios, mas como profetas, eles ouviram os oráculos, as mensagens de Deus e transmitiram aos homens. Então eu posso dizer que Zacarias, ele era mediador entre Deus e os homens de 2 formas distintas, tanto pelo ministério, pelo ofício sacerdotal, como também pelo seu ofício profético. O nome Zacarias significa o Senhor se lembrou, ou o Senhor lembrou-se, né? E o livro de Zacarias é o mais longo dos 12 livros denominados de profetas menores e pode ser dividido em 2 partes principais. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 8, nós vamos perceber que começa com uma exortação aos judeus para que eles se voltem ao Senhor e também uma série de 8 visões. Vamos percorrer a Bíblia? Você está com a sua Bíblia aí? Muito bem, abra a sua Bíblia e confira comigo. Então, no capítulo 1 você vai perceber isso.
inicia com uma exortação ao arrependimento, que inclusive é o tema do nosso programa hoje. Mas ele começa aqui, a partir do versículo 7, a primeira visão sobre os cavalos. A partir do versículo 18, a segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros. Depois, no capítulo 2, a terceira visão, Jerusalém é medida. Depois, a quarta visão, no capítulo 3, o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. No capítulo 4, a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. No capítulo 5, a sexta visão, a visão de um rolo voante. A sétima visão, a mulher e o Efa. E no capítulo 6, a oitava visão, os 4 carros. Então veja que há uma série de visões. Depois ele vai falar no capítulo 7 sobre o jejum que não agrada a Deus e no capítulo 8 as bênçãos prometidas. A segunda parte do livro começa no capítulo 9, vai do capítulo 9 até o capítulo 14 e contém 2 blocos de profecias apocalípticas. Então, há uma característica no livro do profeta Zacarias, é que há muitas profecias apocalípticas, profecias que são futuras, que ainda não se cumpriram. E cada uma dessas porções, ou dessas partes, ou desses blocos de profecias, é introduzido pela expressão peso da palavra do Senhor, conforme o capítulo 9, versículo 1, peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, e no capítulo 12, versículo 1, que diz peso da palavra do Senhor sobre Israel. Outra informação importante que nós gostaríamos de trazer aqui é que o profeta Zacarias, ele exerceu seu ministério entre os anos 520 a 480 antes de Cristo. Zacarias era um contemporâneo do profeta Ageu, mas Zacarias, tudo nos leva a crer que ele era bem mais jovem do que Ageu. E se lermos, por exemplo, o livro de Esdras, no capítulo 5, versículo 1, nós vamos perceber que ambos, tanto Ageu como Zacarias, foram usados por Deus para animar os judeus em Judá, em Jerusalém, a persistirem na reedificação do templo nos dias de Zorobabel. Inclusive, esse será o tema do próximo programa. Nós vamos ver que Zacarias também foi usado por Deus para animar o povo judeu a reconstruir o templo em Jerusalém. E como resultado da profecia do ministério de Zacarias e de Ageu, nós vamos perceber isso, que o templo foi erguido, foi levantado e foi dedicado por volta do ano 516 a.C. Outra característica interessante do livro de Zacarias é que ele é o livro mais messiânico dos profetas menores e também o mais escatológico dos 12 profetas menores. Deixa eu explicar um pouco sobre isso. O que é um profeta messiânico? É um profeta que falou muito acerca do Messias. E claro, dentre os profetas, quem ficou conhecido como o profeta messiânico foi Isaías, né? Então Isaías traz muitas profecias, muitas alusões acerca do Messias. Foi Isaías que profetizou que o Messias viria de uma virgem, conforme o capítulo 7, versículo 14. Foi Isaías que profetizou que o nome do Messias seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, conforme o capítulo 9, versículo 6. Foi Isaías que profetizou acerca do servo sofredor, capítulo de número 53, e Isaías também profetizou muito acerca do reino messiânico, do reinado do Messias. Mas, lendo os demais livros denominados de proféticos, nós vamos perceber também no livro de Zacarias que há muitas alusões, muitas referências ao Messias. Nós vamos citar algumas. E Zacarias também, junto com Daniel, ele é considerado ou conhecido como um livro apocalíptico, por causa das muitas alusões aos tempos do fim. Ele vai falar, por exemplo, sobre a batalha do Armagedon, sobre a vinda de Jesus em glória, sobre o julgamento das nações. Então, há muitas profecias de Zacarias
que já se cumpriram, como, por exemplo, as profecias acerca da reconstrução do templo, mas existe ainda profecias no livro de Zacarias que terão seu cumprimento no futuro, principalmente durante o período da grande tribulação, a batalha do Armagedom e a vinda de Jesus em glória. Vamos falar um pouco dessas profecias. Se você estiver com a sua Bíblia, é importante, não é? O seu caderno de anotações. Então, por exemplo, Zacarias profetizou que o Messias viria de modo humilde, modesto, montado em um jumentinho. Isso está no capítulo 9, versículo 9. Ele também profetizou que o Messias seria pastor das ovelhas de Deus que estavam dispersas e desgarradas. Isso está no capítulo 10, versículo 2, capítulo 13, versículo 7. Também ele profetizou que o Messias seria traído e rejeitado. Capítulo 11, versículo 12 e o versículo de número 13. Também profetizou que o Messias seria traspassado e abatido. Capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 7. Também Zacarias profetizou que o Messias voltaria em glória para livrar a Israel, que iria punir, castigar os seus inimigos. Isso está em Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 6, que é exatamente a profecia sobre a batalha do Armagedom. E disse também que o Messias irá reinar como rei, e um rei de paz, de justiça, de retidão, bem como estabeleceria o seu reino glorioso para sempre sobre todas as nações, conforme Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10, Zacarias capítulo 14, versículos 6 a 19. Então, Zacarias destaca-se, né? Tanto como esse profeta messiânico, que falou muito acerca do Messias, como também esse profeta apocalíptico, por falar de eventos futuros. No programa hoje nós vamos estudar a primeira profecia de Zacarias, que na verdade é um chamado ao arrependimento. Abre a tela, por gentileza. Isso, esse é o tema do nosso programa hoje, uma exortação ao arrependimento. Traz a tela. Mas antes de nós estudarmos essa profecia, nós vamos situar o período que Zacarias profetizou. Se você lembra, quando nós estudamos o profeta Ageu, nós vamos lembrar que eles foram contemporâneos. Ageu e Zacarias profetizaram no mesmo momento. E que época era essa, professor? A época que o povo judeu havia retornado de Babilônia. Você lembra disso, que nos dias de Daniel, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia, onde eles estiveram lá por 70 anos. Durante aquele período de 70 anos, o que era que mais os judeus anelavam, desejavam? Voltar para a sua pátria. Até porque, você sabe disso, nós já dissemos em outros programas. Eles distante do templo, porque o templo de Jerusalém, construído por Salomão, havia sido destruído, então eles estavam longe do templo, não estavam oferecendo holocaustos, né? Então eles viviam tristes porque estavam numa terra estrangeira. Eu já disse aqui, você sabe disso, que o judeu, ele ama a sua pátria, ele ama a sua terra. Lembra de Neemias, que ficou triste por saber que os muros de Jerusalém estavam fendidos e as portas queimadas a fogo? Lembra de Daniel, que Daniel orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém? Isso, são alguns exemplos que nos mostram isso. Então, qual era o maior anelo, o maior desejo do povo judeu durante os 70 anos de cativeiro? Isso, obrigado, parabéns. Voltar para a sua pátria, voltar para a sua terra. E o que acontece? Nos dias de Ciro, Ciro mandou o povo voltar. Devolveu os utensílios do templo que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia, mandou devolver para quê? Para que o templo de Jerusalém fosse reerguido, fosse reconstruído, só que quando o povo volta com Zorobabel, vem ali uma conspiração, vem ali algumas denúncias por parte dos samaritanos e o rei mandou embargar a obra ficou parada e o que é que acontece? O povo voltou-se para construir as suas casas. Foi a temática da profecia de Ageu. Lembra disso? Que Deus usa Ageu
para denunciar o povo que estava preocupado com as suas casas e havia deixado a construção do templo parada. Então Deus se utiliza de Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. Por quê? Como a obra havia sido embargada, como a obra estava parada, então é como se a vida espiritual do povo estivesse em decadência, em declínio. Eles precisavam voltar-se para Deus, precisavam achegar-se a Deus. E Deus se utiliza do profeta Zacarias para chamar o seu povo ao arrependimento. E antes de nós estudarmos essa profecia, nós vamos lembrar o que nós já dissemos em várias ocasiões, que essa era uma das principais temáticas dos profetas. Você lembra, não é? Você sabe disso. Se nós fôssemos resumir a mensagem dos profetas, eles denunciavam pecados, eles chamavam o povo ao arrependimento, eles anunciavam juízos futuros, eles anunciavam prosperidade para quem obedecesse a Deus e também falaram de eventos futuros. Então eu posso dizer que a profecia de Zacarias não foi só de falar de eventos futuros, proféticos e escatológicos, não foi só para reanimar o povo a reconstruir o templo, não foi só para falar acerca do Messias, mas também chamar o povo de Judá, o povo de Jerusalém ao arrependimento. Nós vamos estudar os 6 primeiros versículos do livro. Abre essa tela mais uma vez. Uma exortação ao arrependimento. Zacarias capítulo 1, versículos 1 a 6. São apenas 6 versículos de Zacarias que nós vamos estudar hoje. Abre a tela, por gentileza. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, e eu quero lembrar mais uma vez que isso era por volta do ano 520 a.C., veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Detalhe, Zacarias deixa bem claro que ele vai registrar as palavras do Senhor, não eram palavras suas, foi a palavra do Senhor que veio ao profeta Zacarias. E de quem ele era filho? Filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, ou seja, tanto Baraquias como Ido eram sacerdotes, o que leva-nos a entender claramente que Zacarias era de uma família sacerdotal. E que palavra foi essa? Passa o texto, por favor. Aí diz assim: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Que coisa interessante. Traz a tela, por gentileza. Na versão Almeida e atualizada, né? Na nova Almeida atualizada, o texto diz que Deus está irado. Na corrigida diz que o Senhor está em extremo desgostoso. E por quê? Por causa da frieza espiritual, da apatia, do distanciamento de Deus. Que coisa interessante. Deus se agrada quando o seu povo o busca, quando o seu povo vai buscar cada vez mais aproximar-se de Deus, buscar comunhão, experiência. Que coisa interessante. Quando o povo estava lá em Babilônia, queria voltar, ficava orando a Deus, pedindo a Deus que provesse meios para eles voltarem para a sua pátria, para eles voltarem à sua terra, para eles construírem o templo, para eles voltarem a oferecer holocaustos, sacrifícios. E o que era que Deus queria? Ora, se a obra havia sido proibida, embargada, se eles estavam impossibilitados de dar continuidade à construção do templo, deveriam orar, buscar a Deus, se consagrar, colocar o propósito no coração de voltar à reconstrução do templo, mas o que foi que houve? Houve um acômodo. Cada um começou a construir suas próprias casas, cuidar dos seus bens pessoais, cuidar da sua vida, esquecendo da sua vida religiosa, da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. E eu posso dizer isso, que Deus está muito mais interessado em nos abençoar espiritualmente do que materialmente. É claro, é lógico que às vezes Deus abençoa espiritualmente e materialmente. Você lembra de Salomão? Deus deu riqueza a ele pediu sabedoria, Deus disse, olha, eu vou dar sabedoria, mas eu vou dar riqueza. Mas se nós tivermos que escolher
entre prosperidade financeira e prosperidade espiritual. Não tenha dúvida disso. É melhor ser pobre materialmente e rico espiritualmente do que ser rico materialmente e pobre espiritualmente. Então Deus deseja abençoar o seu povo, mas principalmente com bênçãos espirituais. E o povo estava vivendo aquele período de apatia, de frieza espiritual, e Deus estava chamando o seu povo para chegar-se mais perto dele. Era por isso que Deus estava desgostoso. Como diz a Nova Almeida Atualizada, Deus estava triste, Deus estava irado com o seu povo por causa da apatia, da frieza espiritual, do distanciamento de Deus. Veja o que diz o versículo 3, pode passar o texto, por favor? Aí diz assim: portanto, dize-lhes, é Deus se utilizando de Zacarias para dizer assim: diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não é Zacarias, é Deus quem está falando. O que é que Deus está dizendo? Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. O que Deus está dizendo, olha, voltem-se para mim, que eu me voltarei para vós. É aquele princípio que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. E o que é que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E você sabe que Deus anela, Deus deseja que nós nos aproximemos dele. Tanto Deus é apresentado no Antigo Testamento como um pastor das suas ovelhas, um pastor de Israel, como Jesus nas páginas do Novo Testamento também se revela como o bom pastor. E qual é o desejo do pastor? Vamos falar de um pastor de ovelha no sentido literal? Não estou falando nesse momento no sentido espiritual. É que as ovelhas estejam perto dele. É que haja aquela aproximação entre o pastor e as suas ovelhas. Mas quantas vezes Israel se dispersou? Quantas vezes Israel se desgarrou? Quantas vezes Israel foi em busca de outros deuses, outros ídolos? E chegou a hora, a ocasião, o momento que Deus havia cumprido a promessa. O Deus que disse a Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. O Deus que se utilizou de Isaías para chamar Ciro pelo nome, para dizer que Ciro era o seu pastor, era o seu ungido, para cumprir os seus propósitos, Deus cumpriu a profecia. E o que era que Deus esperava do seu povo? Fervor, alegria, comunhão, intimidade, experiência, aproximação. Mas o povo estava vivendo um período de apatia, de frieza espiritual, de distanciamento de Deus. Aí Deus diz assim, olha, chegai-vos a mim, que eu vou me chegar a vocês. Abre o texto mais uma vez, só para nós conferirmos. Aí Deus diz assim, olha, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. Traz a tela. Então Deus está dizendo assim, se aproxime de mim, que eu vou me aproximar de você. Se achegue a mim, que eu vou me achegar a você. Procure ter comunhão comigo, que eu vou ter comunhão com você. Mas Deus estava deixando bem claro que a responsabilidade era humana. Veja, Deus toma a iniciativa, Deus dá o primeiro passo, Deus traz o povo, Deus cumpre a promessa, Deus levanta o profeta, Deus dá a receita, Deus diz o que o povo deveria fazer. Mas observe, a responsabilidade era humana. Quer um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo simples. 10 pessoas se convertem numa concentração evangelística, numa cruzada, num culto evangelístico, por exemplo. E essas 10 pessoas vão congregar na mesma igreja, no mesmo templo. E essas 10 pessoas serão discipuladas pelo mesmo obreiro, pelo mesmo pastor. E elas irão para a escola dominical, digamos que tenham mesmo um professor. Mas você vai perceber isso, que o crescimento espiritual vai ser diferente.
Mesmo que eles estejam congregando na mesma igreja, tenham o mesmo líder, a mesma Bíblia, a mesma lição da escola dominical, mas o crescimento será diferente. Por quê? Porque isso vai depender de cada um, de cada ser humano. Que coisa interessante! Por que é que entre os 12 discípulos de Jesus havia um mais achegado? Será que foi escolha de Jesus? Será que foi Jesus que olhou para os 12 e disse assim, esse aqui será o meu discípulo mais amado, que vai ficar conhecido como o discípulo a quem Jesus amava? Não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não foi Jesus que disse assim, eu vou escolher desses 12, um para eu chegar mais perto dele. Não, foi o inverso. Foi João que chegou mais perto de Jesus. E observe que nenhum dos 12 desfrutou das experiências que João desfrutou. Porque dos 12, o único que Jesus apareceu para ele, não é? O Cristo ressurreto, por volta do ano 96, 60 anos depois da sua ascensão aos céus, Jesus apareceu para trazer as revelações, as visões do Apocalipse, foi a quem? A João. Foi ele que escreveu 5 livros. João teve a oportunidade de ver Jesus diferente de todos os apóstolos. João viu Jesus como um simples judeu, os demais viram. João viu Jesus quando ele transfigurou-se. Só 3 viram, Pedro, Tiago e João. João viu Jesus após a sua ressurreição. Os demais também viram. Tiveram a oportunidade de ver porque Jesus apareceu aos 11. Só não a Judas Iscariotes porque ele havia se suicidado. Havia ceifado a sua própria vida. Mas observe que os demais morreram e Jesus aparece 60 anos depois. 60 anos depois da sua morte, da sua ascensão, Jesus aparece a João lá na ilha de Patmos. Aí, veja que essa atitude de João, de aproximar-se de Jesus, de buscar mais comunhão, mais intimidade, fez com que ele pudesse desfrutar de experiências. Veja que coisa interessante. Vai estudar a história de Moisés, aquele homem que desfrutou de grandes, ricas e poderosas experiências com Deus, mas você sabe disso. Deus chegou a dizer acerca de Moisés que com os outros ele falava por sonho, por visão, por profecia, mas com Moisés, Deus disse que falava boca a boca, cara a cara. Havia um diálogo diferente com Moisés, mas é bom lembrar isso. Isso era uma atitude de Moisés, que queria chegar-se mais a Deus. Então, quando Deus diz ao povo de Judá, através de Zacarias, chegai-vos a mim, que eu vou me chegar a vocês, né? Abre o texto mais uma vez. Na corrigida diz assim, tornai para mim, e eu tornarei para vós. É Deus dizendo assim, traz a tela. Se achegue a mim, que eu vou me achegar a você. Se aproxime de mim, que eu vou me aproximar de você. Passe o texto mais uma vez, por gentileza. Versículo 4. Aí diz assim, aí Deus traz a lembrança do povo, que coisa interessante. Deus diz assim, não sejais como vossos pais. E o que foi que os pais deles fizeram? Aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Que coisa interessante. Traz a tela. Deus está dizendo ao povo judeu, ao povo de Judá, de Jerusalém, que voltaram do cativeiro, não seja como vossos pais. E o que foi que vossos pais fizeram? Eu mandei profeta, eu mandei os profetas dizer assim, convertei-vos dos vossos maus caminhos, mas eles não ouviram, eles não escutaram. Deus está dizendo através de Zacarias, não faça o que os vossos pais fizeram, não siga o seu exemplo, porque eu mandei profeta, eles não se converteram, eles não ouviram os profetas. Sabe o que Deus estava dizendo? Ouça a voz dos meus profetas. Que coisa interessante! Antes do cativeiro babilônico, Deus levanta profetas, como Isaías, como Jeremias e muitos outros.
Oséias, Joel, Amós, né? Vários profetas. Durante o cativeiro, Deus levanta profetas. Deus deixa Jeremias como profeta em Jerusalém, durante o cativeiro. Deixa Daniel em Babilônia, no palácio, e Zacarias entre a pobreza. E depois do cativeiro, Deus ainda levanta 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas chamados de pós-exílicos. E Deus traz a lembrança do povo, dizendo assim, não façam o que vossos pais fizeram. Que eu mandei profetas, dizendo assim, convertam-se a mim, convertei-vos, e eles não se converteram, não ouviram os profetas. Sabe o que Deus estava dizendo? Isso, muito bem. Deus estava dizendo assim, ouça a minha voz, a minha palavra, através dos profetas. Quais? Isso, Ageu, Zacarias e Malaquias. Passe o texto, por favor, versículo de número 4. Aí Deus pergunta, vossos pais, onde estão eles? Qual é a resposta do povo? Morreram, foram para o cativeiro, muitos foram assassinados, muitos foram degolados, muitos foram mortos à espada. E por quê? Porque não ouviram a mensagem de Deus através dos profetas. Aí Deus pergunta, e os profetas, viverão eles para sempre? Claro que não. Traz a tela. Deus estava dizendo, é claro que esses profetas também vão morrer. Vai chegar o dia de Zacarias morrer, o dia de Ageu morrer, o dia de Malaquias morrer. Eles não vão viver para sempre. Até porque na presciência de Deus, Deus sabia que haveria 4 séculos, 400 anos de silêncio profético. Você sabe disso, né? Entre a profecia de Malaquias e o evangelho de Mateus, há um período aí de 400 anos, 4 séculos aproximadamente. É chamado de silêncio profético. E Deus sabia muito bem que viria esse período de silêncio profético. Mais do que nunca, os contemporâneos de Zacarias deveriam dar crédito, deveriam dar ouvido à voz de Deus através dos profetas. Não deveria fazer o que seus pais fizeram, que não deram ouvido, né? Os profetas disseram, convertei-vos, se achegue a Deus. E eles não deram crédito, não deram ouvido, não obedeceram à voz dos profetas. Passa o texto, por gentileza, versículo 6, que é o último texto de Zacarias, que nós vamos estudar. Diz assim, contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas meus servos, não alcançaram vossos pais? Claro que sim, alcançaram. Eles ouviram. E eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. O que era que Deus estava dizendo através do profeta Zacarias? Eles chegaram à conclusão. Deus estava dizendo assim, vossos pais não ouviram os profetas, mas depois eles chegaram a essa conclusão. Deus nos tratou como nós merecíamos, os nossos atos mereciam. E por quê? Porque eles viram a invasão estrangeira. Nós já falamos aqui várias vezes sobre isso. Deus usava os profetas, chamava o povo ao arrependimento, anunciava o castigo e o povo não dava crédito, não dava ouvidos, não obedecia. E aí o que acontece? Veio a invasão estrangeira, veio o cativeiro babilônico, o povo foi levado para a Babilônia. Então eles chegaram a essa conclusão. Volta ao texto mais uma vez, só para nós concluirmos. Aí Deus pergunta, contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas meus servos não alcançaram a vossos pais? Sim, alcançaram. Eles ouviram, eles viram os profetas. Aí diz assim, e eles tornaram e disseram, eles que? Os pais desse povo judeu. Assim como o Senhor dos Exércitos fez tenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, cumpriu-se o que os profetas disseram. Traz a tela, por favor. Cumpriu-se o que os profetas disseram. Realmente Deus cumpriu as palavras de Jeremias. Nós fomos para o cativeiro. Nós fomos levados para a Babilônia, porque Deus nos tratou como os nossos pecados mereciam, não é? Como as nossas obras mereciam. Mas o que nos chama a atenção é que Zacarias foi bem-sucedido na sua missão. E quando eu digo bem-sucedido,
pelo fato de não apenas eles transmitirem a mensagem de Deus, mas o povo ouvir, dar crédito, se arrepender, se converter ao Senhor. Você sabe disso. Que alguns profetas foram bem-sucedidos no sentido de transmitir a mensagem. Vou dar um exemplo. Jeremias, corajoso, audacioso, entregou a mensagem, mas o povo não creu, não deu crédito, não obedeceu, não se arrependeu, não voltou-se para Deus. Já a profecia de Ageu e Zacarias, nós vamos perceber que eles tiveram êxito por duas maneiras, por duas formas diferentes, por duas razões. Primeiro, eles tiveram êxito porque eles não se intimidaram, não se acovardaram, não retrocederam, entregaram a mensagem de Deus. Mas não só por isso. O povo ouviu, o povo creu, o povo deu crédito à mensagem de Deus através de Zacarias e através de Ageu. E a maior prova disso é que essa mensagem de arrependimento, esse convite, essa exortação ao arrependimento, nos 6 primeiros versículos, nós vamos perceber que ela cumpriu-se na íntegra. E aí eu vou lembrar mais uma vez que nós vamos ver o cumprimento dessa profecia no livro de Esdras, não é? Que você sabe que o livro de Esdras, na nossa Bíblia, por ser um livro histórico, está antes do livro de Zacarias. Mas eu quero dizer que Esdras e Zacarias, a história de Esdras ocorreu exatamente no mesmo período das profecias de Ageu e Zacarias. Tá certo? Eles foram contemporâneos. Se você ler a Bíblia, por exemplo, em ordem cronológica, você vai perceber que a história que está registrada em Esdras, ela está exatamente no mesmo período da profecia de Ageu e de Zacarias. Vamos ver alguns textos que mostram que o povo se arrependeu, buscou a Deus, celebrou as festas em Jerusalém. Vamos ver? Pode abrir a tela, por favor? Capítulo 6, versículo 19. Diz assim, olha, e os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Aí eu vou fazer um acréscimo. É como se Esdras estivesse dizendo assim, o povo ouviu a mensagem de Deus através de Ageu, reconstruíram o templo, ouviram a mensagem de Deus através de Zacarias, se arrependeram e celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Passa o texto, por favor. Porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado, olha aí, se purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Ou seja, houve arrependimento, houve santificação, houve purificação de pecados, houve celebração de festas, houve ofertas, houve sacrifícios. Isso por quê? Porque o povo voltou-se para Deus, reconstruiu o templo e voltou a oferecer holocausto. Olha, só é possível oferecer holocausto se o templo for erguido. Então, primeiro reconstruíram o templo para depois oferecer holocaustos. Passe o texto, por favor, versículo 21. O que mais? Comeram a Páscoa, os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro. Olha aí, celebração da Páscoa, com todos os que a eles se apartavam da imundícia. Olha aí, com aqueles que se apartaram da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Olha aí, eles cumpriram, obedeceram, buscaram a Deus, se afastaram das imundícias. Passe o texto, por favor, versículo 22. E celebraram a festa dos pães asmos. Aquela imagem inicial, lembra dela? Os pães asmos, os pães sem fermentos. E os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. Olha aí, eles se chegaram para Deus e Deus chegou-se a ele. O que foi que Deus fez? Deus tinha alegrado e mudado o coração do rei da Síria a favor deles. Deus interveio, mudou o coração do rei da Síria para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Olha aí, a obra estava embargada, parada, mas quando o povo volta-se a Deus, busca a Deus, ora a Deus, aí Deus intervém, Deus vai lá e muda o coração do rei da Síria a favor deles. Passe o texto, por favor, capítulo 8, versículo 35. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Ora, só puderam oferecer holocaustos porque o templo foi erguido. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado,
tudo em holocausto ao Senhor. Traz a tela, por favor. Qual é a grande lição que nós aprendemos destes 6 versículos do livro de Zacarias? É que Deus não mudou, que Deus é o mesmo, que Deus continua chamando pessoas para comunhão, para intimidade, para experiência, para chegar-se mais perto dele. Sabe, você sabe disso? Tem pessoas, infelizmente é uma realidade da vida de muitos cristãos, de muitos servos de Deus e muitos que já se afastaram de Cristo, já saíram da igreja, que eles tiveram grandes experiências, pessoas que louvaram a Deus, pessoas que pregaram a palavra de Deus, pessoas que foram usadas por Deus em profecias, em dons espirituais, pessoas que têm uma vida ativa, fervorosa, de serviço, de trabalho na casa de Deus. Mas por alguma razão veio a frieza, veio o desânimo, não é? Veio a apatia espiritual. E Deus convida, chegue-se a mim, se aproxime de mim, que eu vou me aproximar de vocês. E o povo contemporâneo, o povo de Judá, de Jerusalém, contemporâneo de Zacarias, foi feliz. Por quê? Ouviram a voz de Deus, se achegaram a Deus, buscaram a Deus. Deus proveu meios para que o templo fosse reconstruído e eles voltaram a reconstruir o templo e oferecer as suas festas, os seus holocaustos, os seus sacrifícios. E Deus trouxe o quê? Deus trouxe alegria, Deus trouxe prosperidade. Então Deus abençoou aquele povo espiritualmente e materialmente. E talvez você esteja se sentindo assim, como aquele povo de Judá e de Jerusalém, frio espiritualmente, afastado de Deus, pensando só no que você era no passado. Deus está te convidando, da mesma forma que chamou o povo de Judá e de Jerusalém. Deus está dizendo assim: chegue-se a mim, que eu quero me achegar a você.